Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. E hoje não é qualquer edição, chegamos ao programa de número 50. Uau! Olha, no dia 10 de junho de 2019, nós publicávamos o primeiro Ala Esquerda, né? Antes dessa data, houve uma versão experimental, mas era uma outra composição, uma outra mesa. Então, realmente, 10 de junho de 2019 é o lançamento oficial. 1 ano e 6 meses depois, alcançamos esse episódio de número 50. Mais de 50 horas de conteúdo produzido, centenas de temas abordados, dezenas de convidados nacionais e até internacionais. Olha, gente, muito legal essa trajetória, né? Apesar de todas as desigualdades que a gente vive no Brasil e no mundo, esse momento tão difícil da gente olhar perspectivas de mudanças fundamentais para a nossa gente. Olha, apesar de tudo isso, eu vou me dar o direito de ter essa pequena alegria e orgulho de fazer parte da história do podcast Ala Esquerda, esse número 50 tão importante, né? Sempre analisando, debatendo, questionando, apontando os desafios para transformar o esporte em um direito para todas e todos. Esporte não é mercadoria. Aqui não, burguesão! Então, viva o podcast Ala Esquerda. Além de ser a data comemorativa do número 50, hoje é um dia de balanço também, 2020. Nesse iniciozinho de 2021, a gente olha em perspectiva o que aconteceu. De repente, um ano que nem precisava ter existido, né? Mas a gente está aqui para fazer esse balanço, essa análise, e eu já movimento essa mesa redonda tão querida, que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e já mando meu primeiro canhotaço para o Thiago Porto. Tudo bom, Thiago? Fala, Alexandre. Um bom momento a todos. Faço minhas as suas palavras. É realmente uma honra estar participando do episódio número 50, participar dessa trajetória incrível do Ala Esquerda. É um orgulho muito grande participar desse projeto que traz uma nova perspectiva, uma visão de luta, uma visão que não se curva à mídia hegemônica, não se curva aos interesses do capitalismo, e trazer essa visão para o esporte é algo que é extremamente necessário. E você pode acompanhar a gente nas redes sociais, se você quiser, você ouvinte quiser dar uma olhada lá nas edições anteriores, vai lá no Instagram, @ala_esquerda7, no Twitter, @alaesquerda7, tá tudo lá, você pode escutar no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, Google Podcast, ou no seu agregador de podcasts favorito. Vale a pena você ouvir, porque tem muita coisa legal. Nós já falamos sobre mulheres no jornalismo esportivo, já tivemos programas sobre racismo no esporte, sobre assédio, sobre pessoas trans no esporte que sofrem muito preconceito. Já falamos sobre diversos assuntos que pautaram o mundo esportivo, sempre com uma visão sobre doping, sempre com uma visão humanitária e progressista, diferente, né, da mídia tradicional. Bom, acho que eu já falei demais. Vou mandar aqui um canhotaço, um lançamento que vai chegar lá em Juiz de Fora, mas é um lançamento com muito carinho e respeito para Vossa Excelência Mônica Cury. Fala, Thiago. Vossa Excelência nada. Sai fora. Mas boa tarde aí, Thiago. Boa tarde, Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está ouvindo a gente aí em qualquer mídia, qualquer rede social que o Thiago já falou aí. A gente está em todos os cantos, todos os lugares. O Ala Esquerda, não tem como deixar de ouvir o Ala Esquerda, não é desculpa, porque a gente está em todos os locais. E aí, programa 50, feliz demais de estar nesse projeto aí com vocês, de debater o esporte com outro viés aí. E é isso, vamos fazer esse programa, vamos falar um pouco do ano que foi 2020, um ano difícil para o mundo todo e para o esporte, né? A gente teve que cancelar vários eventos, vamos falar um pouquinho disso. Vou passar a bola rapidinho aqui para o meu compadre Herbert, o pai da Ana, o nosso professor. Fala, professor, como é que você tá? Fala, Mônica. Tô bem na medida do possível, como eu sempre digo. Olá, Thiago. Olá, Alexandre. Muito feliz da gente estar gravando esse programa 50. Daqui a pouquinho a gente está completando 2 anos de Ala Esquerda. Foram, como o Thiago enumerou aí, foram vários programas com temas bem interessantes e que não são tão comuns na mídia convencional. Tenho muito orgulho de fazer esse programa aqui com os meus amigos que a gente se conheceu na pós-graduação
e depois a gente teve o reforço da Mariana, a gente já teve a participação de muita gente boa aqui, né, do João Carlos, do Mariano Hamilton, enfim, eu vou acabar sendo injusto. Já citei 2 pessoas, eu vou ser injusto com as pessoas que eu vou esquecer. O pessoal do coletivo Canarinhos Arco-Íris, o Anderson Gomes. Então a gente já recebeu muita gente boa aqui, falando sobre várias pautas maneiríssimas e importantíssimas, algumas que são difíceis de digerir, mas que a gente tem que falar sempre. A própria Mariana começou como convidada e depois se tornou membro do nosso grupo. Então é um prazer, principalmente porque o Ala Esquerda ele é um programa artesanal, né? Ninguém aqui vive do podcast, a gente faz porque a gente não se sente representado pelos programas da mídia convencional. Então a gente começou a fazer por conta disso, gostou, estamos tocando barco, e um sentimento que eu tenho, eu imagino que deva ser o de vocês também, mas o Ala Esquerda eu sempre faço como se a cada dia chegasse uma pessoa nova, né? Ou algumas pessoas novas. Sempre tem alguém chegando que nunca escutou. E até por a gente ser um programa artesanal, para usar o termo que eu mesmo usei, a nossa divulgação é muito no boca a boca, é muito nas nossas redes sociais, é muito de olha que programa interessante. Então um passa para o amigo, que passa para o outro, que passa para o familiar, e assim a gente está indo. E eu, como o cara que cuida um pouco da produção do programa, eu fico muito feliz de ver o aumento dos números do Ala Esquerda, cada vez mais pessoas chegando para debater o esporte com a gente. Então, fico muito tocado com isso, agradeço a quem esteve desde o começo, quem chegou nos últimos programas, quem chegou em 2019, quem chegou em 2020, e vamos tocar o barco que 2021 já está aí e tem muita coisa importante para a gente falar. Certo, Alexandre? Certíssimo, Herbert. Um dia a gente pode até fazer um Ala Esquerda só de bastidores, né, para a galera entender como é que é a elaboração, né? Esse início, rapaz, eu lembro quantos programas nós gravamos num estúdio e o programa não ficou pronto, rapaz. Que coisa incrível, não gravou direito, o cara fez uma edição, não deu certo, coisas incríveis, assim, formas, né, de tentar colocar no ar, tentativas, Alexandre, enfim, até a gente... Diga, Herbert. Alexandre, aquele programa da seleção francesa, você lembra? Que nunca saiu. Um dia a gente vai ter que refazê-lo, né? Olha, rapaz, aquele deu dó, o programa que todo mundo pesquisou, né? Dias e dias pesquisando, levantamos um monte de informação, papel para tudo quanto é lado, gravamos o programa e o cara perdeu o programa, né? Lá teve um problema, lá um pico de energia, desgravou. Isso porque a gente gravava no estúdio, né? Onde era outro momento ali, pré-pandemia. Enfim, hoje a gente tem uma outra forma de funcionar, tentando, né, na medida do possível, dentro das possibilidades tecnológicas que a gente tem hoje, manter um programa com pessoas que estão em locais diferentes e manter uma qualidade de áudio que seja bacana para o pessoal poder ouvir. Então, gente, fazer um balanço de um ano é sempre, assim, tem várias possibilidades, né? A gente pode fazer uma coisa cronológica, pode fazer por destaques, aquilo que chamou mais atenção, pode fazer do que é positivo, do que é negativo, o que chamou mais atenção, menos atenção. Mas eu acho assim, aqui a gente está nesse grande bate-papo, 2020 foi um ano tão difícil, eu acho que ele permite múltiplas possibilidades de análise, né? Eu vou levantar uma primeira bola e aí a gente sai conversando sobre essas coisas, né? Eu acho que ele é um ano, do ponto de vista esportivo, curioso, porque se para a realidade do esporte brasileiro ele é desastroso, né, ele fortaleceu o esfacelamento completo da Secretaria de Esportes, Nacional de Esportes, a forma com que os atletas foram tratados, né, a postura do governo federal, num primeiro momento, de não ter nem o auxílio, né, isso só foi garantido por conta do Congresso Nacional, quer dizer, a forma com que também as bolsas que eram dadas para atletas, como isso foi absolutamente abandonado, né, como não houve nenhum incentivo a projetos de ampliação de esporte educacional, esporte comunitário, como nos principais estados e principais cidades, nada aconteceu também de profundamente relevante no campo das políticas públicas. Então, assim, nesse aspecto é terrível, assim, eu acho que foi muito ruim. Por outro lado, foi um ano em que, principalmente internacionalmente, algumas questões que o esporte nunca havia encarado de frente, ela apareceu, né? Então, a questão do Black Lives Matter, com toda a postura dos profissionais e dos atletas da NBA,
né? Quer dizer, posteriormente, posicionamento de atletas em várias questões importantes, o crescimento do futebol feminino, né? Que está tendo cada vez mais dimensão, não só espaços do ponto de vista dos eventos, mas também até na mídia especializada. Então, assim, a gente pode até considerar que houve alguns avanços dentro do que a gente pensa de esporte, em algumas temáticas que o esporte, infelizmente, não enfrentava de uma forma adequada, mas na realidade brasileira foi muito ruim, um ano absolutamente lamentável. Eu jogo essa primeira bola aí para a gente seguir conversando e a gente pode até resgatar algumas questões que se destacaram durante o ano, para a gente até ir exemplificando e debatendo um pouquinho com mais calma algumas delas. É por aí, Thiago? É por aí mesmo, Alexandre. Só queria começar a falar sobre 2020. Acho que não pode ser diferente falar sobre Black Lives Matter, o movimento Vidas Negras Importam, porque foi um movimento que ganhou destaque, bastante destaque, até mesmo na mídia tradicional, na mídia hegemônica. É um movimento que realmente veio para ficar, e não foi só no âmbito do esporte, né? Mas o esporte abraçou, com Lewis Hamilton sendo gigante nessa luta, LeBron James e todos os jogadores da NBA que aderiram ao movimento. No futebol também tivemos protestos importantes pro Black Lives Matter, tivemos o caso do PSG e Istambul, onde um membro da comissão técnica do Istambul sofreu racismo e os dois times se retiraram de campo, e acho que isso já deveria ser feito há mais tempo, mas dessa vez foi feito e foi dado um exemplo de como se portar diante do racismo. Então, meu destaque inicial é realmente para o Black Lives Matter. Eu acho que a gente efetivamente conseguiu um avanço na luta, é claro, falta muita coisa, o racismo ainda é, infelizmente, visto em todas as esferas da sociedade. Aqui no Brasil, nós temos uma sociedade construída com base no racismo estrutural, mas é importante que as pessoas falem e lutem, porque quanto mais gente falando, mais gente se conscientiza. Eu vejo no dia a dia até pessoas que não são conscientes em outros aspectos sociais, não são conscientes, por exemplo, em temas como feminismo ou contra o preconceito com as pessoas LGBT, mas que estão se tornando conscientes em relação ao racismo. É um avanço pequeno, eu creio que a gente precisa avançar muita coisa em termos de sociedade, mas acho que 2020 trouxe isso, trouxe uma consciência maior e mostrou para os racistas que eles não podem mais ser racistas. A tolerância agora é cada vez menor e que se eles forem racistas, eles realmente vão ser atacados, vão ser punidos como devem ser. Não é isso, Mônica? Pois é, Thiago. Eu também acho que o ano de 2020 foi marcado por essas lutas assim, sociais, né? Essas lutas identitárias, que não só no esporte, na sociedade no geral, mas o esporte teve muito enfoque nisso. Esse é o ponto positivo de 2020, é o ponto que eu consigo vislumbrar até um futuro melhor para o esporte de forma geral, né? Jogadores não aceitando mais certas palavras, certas expressões, técnicos também, os times todos saindo de campo, sabe? Um debate nas arquibancadas também, debate LGBT, debate das mulheres. Então, o ano de 2020, para mim, não só no esporte, mas principalmente no esporte, foi muito marcado por essas lutas, e isso é muito bom. Mas também tivemos coisas muito negativas, assim, a gente começou o ano, logo em março a gente já começou a ter casos de coronavírus aqui no Brasil, a pandemia chegou, várias competições esportivas foram canceladas, inclusive a maior competição esportiva do ano, que era a Olimpíadas, foi cancelada, Olimpíadas do Japão, com muito custo, o Japão enrolou, né? A gente fez um programa, o primeiro Aula Esquerda de 2020 foi falando sobre o adiamento das Olimpíadas, então a gente já começou já com esse clima de pandemia, com esse clima de como que vai ser o esporte ali, e quem que tinha acesso às Olimpíadas de 2020 com recordes, e quem estava bem naquele ano
que talvez ano que vem não esteja, será que vai para a Olimpíada? A gente já fez essa discussão que foi muito boa, a gente já deu um pontapé inicial nisso aí, que eu acho que foi muito importante. O ala esquerda começou muito bem, na minha opinião. Então, assim, foi um ano marcado por isso. Atividades esportivas, campeonatos cancelados, e aí vários atletas, vários clubes, várias empresas ali por trás fazendo uma pressão gigante para que isso voltar, para que os campeonatos voltassem, porque é lucro, porque é dinheiro, porque é mercado. E aí a gente viu também, debatemos tudo isso aqui no ala esquerda, de o que prevalece, né, as vidas, as pessoas, ou o mercado, capitalismo, dinheiro. A gente teve esse debate no ala esquerda que eu acho que marcou também muito o esporte no ano, não só no Brasil, mas no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, no futebol, que vários clubes aí fizeram, clubes e federações, né, forçaram a barra para que o futebol voltasse, para que o campeonato voltasse. A gente teve uma coisa peculiar também, que o Campeonato Brasileiro de 2020 não acabou em 2020, né? A gente não teve um campeão em 2020. O campeão do Campeonato Brasileiro de 2020 vai sair em 2021, porque vários jogos tiveram que ser adiados e tudo mais. Tivemos os campeonatos estaduais. Como a gente fez a retrospectiva no ano passado, em 2019, a gente fez uma retrospectiva falando dos campeões estaduais, eu me lembro disso. Eu lembro que agora o Flamengo foi campeão carioca, o Palmeiras foi campeão paulista, o Atlético Mineiro campeão de Minas, mas não me lembro dos outros estados, muito que Fortaleza foi campeão do Ceará, né? Mas é legal a gente ir lembrando algumas coisas assim. Acho que também temos que lembrar que fizemos várias discussões assim, econômicas durante o ano, clube empresa, né? Discutimos algumas pautas bem legais aqui na ala esquerda. Falamos muito sobre mulheres no esporte, demos uma ênfase bem legal para a Aline Pellegrino, que agora é coordenadora de seleções femininas. Então teve essa mudança também, está atendendo para uma coisa boa. A gente fez um lobby para ela aqui no ala esquerda e ela foi chamada para esse cargo, foi muito legal isso. Então, assim, temos coisas boas, temos coisas ruins, essa luta contra o racismo também, que foi muito marcante, enfim, é por aí. E acabamos o ano, assim, na minha perspectiva, com uma notícia muito, muito, muito ruim para o esporte, que foi um adeus ali do Maradona, um grande ídolo para todo mundo, que tem tudo a ver com a ala esquerda, né, que é um cara do esporte, mas que sempre teve um debate político, sempre se posicionou. Então ele é o cara à esquerda, assim, sabe? A gente pode até fazer um espaço aqui no programa Maradona, sabe? Alguma coisa do tipo, porque ele merece, e ele deu adeus a gente aí nesse ano, no dia 25 de novembro. Mas é isso, mais ou menos isso, assim, um resumão de 2020 aí, né, Herbert? O que você achou do ano? Foi bom ou foi ruim? Bom, Mônica, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero dizer que é por isso que eu não sou muito fã de retrospectiva e nem de enumerar as coisas, né? Eu sabia que eu ia esquecer alguém ou algo importante. Eu enumerando os nossos convidados aqui, eu esqueci de enumerar a minha querida, competentíssima, mas também o amor da minha vida, Melina Reis, que também participou com a gente, e agora eu tô recebendo um carão feio aqui, porque não citei ela, citei todo mundo e não a citei, né? Mas enfim, cara, respondendo a sua pergunta, eu acho que para não chover muito no molhado, não repetir muito o que vocês disseram, a gente teve muitos pontos baixíssimos, alguns baixos e algumas coisas positivas. Eu procuro voltar meus olhos e minha análise na perspectiva de saber o que pode impactar no futuro, né? O que aconteceu em 2020 que pode impactar no futuro, né? Nesse ano e nos próximos anos. E acho que a primeira coisa marcante para mim, e aí eu vou citar os nossos próprios programas, o Ala Esquerda 33 e 34, em que a gente falou sobre o Covidão, né? A gente falou sobre o campeonato estadual com foco, com a ênfase no campeonato do Rio. E não sei se vocês lembram, mas a gente teve a volta desse campeonato na marra, com o Flamengo querendo voltar na marra, com certo apoio da federação, brigando com a Globo. Em paralelo à questão do Covid, estava a questão da PEC, né, de transmissão de jogos de futebol, as transmissões de TV. E aí esse campeonato voltou na marra, voltou com Flamengo e Bangu. Depois teve um Fla-Flu, que foi chamado Fla-Flu da morte, que tinha gente morrendo no hospital de campanha enquanto tinha esse jogo. E eu acho que abriu-se um precedente bem complexo ali.
porque o Flamengo, e eu procuro sempre não falar de Flamengo pela rivalidade, mas também porque tem muita gente para falar, inclusive aqui nesse programa temos 2 flamenguistas, mas nesse caso eu acho que vale a pena, porque o Flamengo saiu dessa história com um fortalecimento político muito grande, fez uma escolha política pelo bolsonarismo, é importante dizer isso, eu falo da diretoria, embora tenha a sua imagem manchada, né? Muita gente já tinha raiva do Flamengo por outras questões, pela rivalidade, pela questão do incêndio do Ninho do Urubu, mas nesse momento também acho que o Flamengo ter batido o pé, ter brigado com a Globo, ter escolhido o bolsonarismo foi algo que ele saiu ao mesmo tempo com a imagem muito manchada sobre isso, mas também saiu fortalecido, porque ele bateu o pé e acabou tendo a sua vontade sendo feita de voltar ao campeonato. Depois essa PEC até caiu, e eu acho que aí sim, quando a gente fala de um certo legado, é que a gente está numa situação hoje no Brasil em que a gente tem que se esforçar para ver futebol, né? A gente tem que buscar, tem que saber onde está passando, tem que buscar no streaming, tem que buscar o link, tem que buscar na internet, tem que assinar 2 ou 3 serviços de streaming, quem tem condição, e já não é mais como era antes, né? E aí as pessoas têm que fazer um esforço para assistir o futebol. E eu acho que nem todo mundo está disposto a fazer esse esforço. Eu acho que a relação que a gente tem com o futebol, a gente que tem, né, tá na casa dos 30, dos 20 anos, é uma. Mas talvez o cara que tenha 50, o cara ou a mulher que tenha 50, 60 anos e que está acostumado a ter o futebol ali na TV aberta ou até ali na TV fechada, ou até no próprio pay-per-view, isso vai limando, né? Isso vai minando a relação que as pessoas construíram com o futebol. Então eu acho que para 2021, não sei o que vai acontecer, mas está uma situação muito ruim com surgimento de novas plataformas. A gente não sabe onde assiste o futebol. Mas eu quero tocar num ponto também que o Alexandre trouxe. Alexandre, coitado, ele sempre levanta algumas bolas que ninguém pega. E pelo menos sobram algumas, né? E eu vou tocar numa agora que é o desmanche da Secretaria de Esporte, o desmanche do esporte institucional brasileiro, né? Primeiro foi o Ministério do Esporte, que acabou em 2019, se eu não me engano, e aí teve essa secretaria que também passou por um desmonte. A gente fez um programa sobre isso, foi o Ala Esquerda número 42, e isso também é muito preocupante, porque a gente viveu um ciclo de mega eventos, e mega eventos significam grandes investimentos, significam mega investimentos. De 2007, ali 2006, né? As obras de infraestrutura tiveram que ser feitas antes. Mas, enfim, do Pan-Americano de 2007 até a Rio 2016, a gente viveu esse ciclo de mega eventos que teve muito investimento. Não quer dizer que esses investimentos tenham sido feitos da maneira correta e nem de uma maneira democrática, mas foram feitos. E agora a gente vive para saber como é que isso vai ser feito, né? O que não está sendo feito, na verdade, porque esse investimento secou, acabou. E quando a gente fala, a gente sempre bate nessa tecla aqui no Ala Esquerda, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de um mercado de trabalho, tanto para os atletas, tanto para quem trabalha com os esportes de alto rendimento. A gente está falando de uma indústria. E aí, não ter investimento agora, ou uma diminuição muito grande, significa muita gente sem emprego, muita gente passando fome, muita gente jogada de volta à vulnerabilidade. E eu tô... É uma expectativa que eu tenho de ver qual vai ser o desempenho do Brasil também nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. É importante dizer que o Brasil é uma potência nos Jogos Paralímpicos. No entanto, com a diminuição de investimento, de Bolsa Atleta, eu acho que isso vai ser um grande termômetro, né? Tóquio 2020, que na verdade vai ser em 2021, vai ser um grande termômetro para a gente ver em que pé está o Brasil após esse ciclo de quase 10 anos aí, né, de 2007 a 2016. Então, acho que a fonte secou. Na verdade, a fonte foi fechada por vontade própria. A gente teve um governo de recessão aí com o Temer e depois, pior ainda, com o Bolsonaro, né, com essas estratégias neoliberais dele, do senhor Paulo Guedes, e eu acho que é um momento muito ruim para o esporte brasileiro, mas eu quero observar para ter
uma análise mais fechada sobre isso. E por fim, para encerrar aqui esse comentário, quero falar também sobre o ponto que o Thiago levantou do Black Lives Matter, porque eu escutei o programa anterior que a gente gravou, que na verdade vocês gravaram, eu não fiz parte desse programa, em que vocês falaram sobre o racismo do Ramírez, e eu fiquei pensando nos programas que a gente já fez aqui, sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo, sobre assédio, e me parece, assim, eu acho importante que as pessoas discutam, que esses temas tenham entrado com força no esporte, que os atletas, alguns deles, tenham abraçado, mas eu tô doido, de fato, tô louco para ver um segundo passo disso. Porque o Thiago sempre fala isso, né? Em algum momento o capitalismo vai abraçar essa pauta e ainda vai sair como bonzinho. E eu acho que isso já está acontecendo porque me parece que nesse caso do Ramírez e tantos em outros casos, que o futebol ele convive muito bem com preconceitos, né? Na verdade, o incômodo não é com o preconceito em si, o incômodo é ter que punir. Parece que os caras veem algum ato de preconceito e falam, poxa, agora a gente tem que punir, o que a gente faz, hein? E aí sempre são punições brandas, e aí sempre é o mesmo modus operandi, né? Não, tem que ver, então espera passar muito tempo até as pessoas pararem de discutir isso, os jornais pararem de noticiar, para depois dar uma punição branda quando tem punição. Então o esporte convive muito bem com racismo, convive muito bem com homofobia, convive muito bem com estupro, com assédio. A gente já fez programa sobre isso também. E eu acho que 2020 deixa essa lição. Acho que as pessoas, como o Thiago também sempre aponta, as pessoas não se calam mais, as pessoas apontam, as pessoas debatem, mas de alguma maneira a gente tem que aprender e se organizar para pressionar para que as punições ocorram. Agora, para encerrar mesmo, eu tomo como exemplo a galera que a gente convidou da Canarinhos Arco-Íris, do coletivo, porque se organizaram, montaram o coletivo, organizaram documentos, cobraram das autoridades, e agora, não sei se vocês sabem, mas no final do ano acabaram de montar um observatório, com perdão da redundância, para observar os casos de homofobia no futebol brasileiro, e mapear esses casos e levar às autoridades. Então, é uma organização social buscando exercer algum tipo de pressão, para ter algum tipo de resposta. Porque do jeito que está, é isso. O que vai acontecer vai ser o futebol e o esporte, de maneira geral, continuando a conviver com preconceitos e com atos tão horrendos. Eu vou por aí também, Herbert. Vou pegar o teu gancho. Depois de 50 programas do Ala Esquerda, já estou acostumado assim, de levantar na entrada alguns e eles ficarem no caminho. Acho que faz parte também, sem problema nenhum. Mas esse que você falou eu acho muito interessante, porque ele ajuda a analisar 2020, mas projeta um pouco 2021. Eu acho que como é difícil a gente comemorar alguma coisa no Brasil de hoje, né? Porque acontece alguma coisa, a gente... Opa, eu acho que agora vai, e dá uma semana já acontece um negócio diferente que já decepciona, né? Eu lembro que no início do ano, quando a gente estava debatendo a questão da volta dos campeonatos estaduais, em plena pandemia, postura absolutamente irresponsável de alguns times, aqui no Rio de Janeiro, destacadamente o Flamengo, mas em outros estados também, outros clubes. Eu lembro que eu trouxe uma declaração do ex-presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que numa entrevista coletiva perguntaram para ele: mas aí o Internacional quer voltar ao campeonato estadual, o que os atletas acham? Porque, afinal de contas, são atletas que estão se expondo mais a pegar Covid, a não sei o quê. E ele falou assim: aqui a gente já decidiu isso, e o atleta que não gostar, que peça as contas. E ali eu lembro que naquela oportunidade eu comentei, olha a forma com que esses caras olham o trabalhador do futebol, né, que é esse atleta. Parece que esse atleta ganha mais, muito mais do que a média dos atletas brasileiros, esses atletas de ponta, né? Porque também já fizemos programas aqui mostrando a realidade do jogador de futebol do Brasil, que está muito longe desse panorama, né? Estamos falando aí de 5%, 6% dos atletas profissionais que ganham muito mais do que 3 mil, 4 mil reais, né? Já fizemos programas especificamente abordando em detalhes isso, né? Vale a pena até resgatar esse programa, quem quiser acompanhar, é só olhar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, facilmente você vai reconhecer qual foi o programa que trabalhou esse tema.
mas a postura do presidente de um clube de futebol, que quase sempre são esses ricos, empresários, são caras sabe, com algum sucesso na iniciativa privada, sabe-se lá por merecimento, ou porque herdaram, ou porque são sonegadores, ou isso e aquilo, mas são vistos como os caras de sucesso, e a forma com que esses caras olham os seus trabalhadores. São assim nas suas empresas, são assim nos seus outros espaços, e são assim nos clubes de futebol, onde se acham dono, diz respeito às posições da sua torcida e nos respeito aos jogadores. Então é isso. E eu ficava, assim, impressionado. Como é que o cara fala um negócio desse, né? Como é que o atleta de futebol é cerceado no seu direito de ter uma opinião. E aí a gente chega quase no final do ano e tem o caso da Carol Solberg, né? Em que uma atleta, e aí já de um outro perfil, né? Uma atleta de classe média alta, né? Que vem filha de uma atleta de sucesso, como a Isabel, que se posiciona dentro de um torneio de vôlei de praia e é cerceada não só pelas organizações do vôlei e do vôlei de praia, como pela própria comissão de atletas. Quer dizer, é inacreditável, né? Então, quando a gente acha que pode, a gente vê uma sinalização internacional de atletas se posicionando, falando, enfrentando determinadas posições, botando o dedo na cara de dirigentes, dizendo não aceito determinadas coisas, e a gente fica na expectativa de que aqui no Brasil a gente vai avançar um pouquinho, alguma coisa acontece. Não, a gente tem, assim, no início do ano, esse exemplo lamentável, e termina o ano com outro exemplo lamentável, né? Como é difícil, né, para a gente comemorar. No caso, então, do Gerson, esse, então, é um dos exemplos que mais me doeu, porque não é apenas isso que o Herbert está cobrando, como é que a gente pode dar um próximo passo, como é que pode se avançar, porque o esporte brasileiro ele convive com todos esses preconceitos, esses abusos, essas violências e essas formas de exploração econômicas, exploração lá no garoto da base, explorações sexuais, abusos, tudo isso que o esporte convive com razoável tranquilidade. É que mesmo os poucos avanços que a gente teve, como, por exemplo, as torcidas antifascistas, e aqui a gente fez um programa sobre isso também, de certa forma colocando uma luz de que isso era um caminho bacana, isso era uma resistência, né? Nós temos um programa, inclusive, que fala sobre exemplos de coisas que estavam acontecendo naquela oportunidade, elogiando algumas iniciativas do Bahia. E aí a torcida antifascista do Bahia me sai com uma nota absolutamente ridícula, em que ela diz: não há uma contradição entre apoiar o Gerson e apoiar o Ramírez. Não, meu querido, há uma total contradição. Porque você não pode achar que o Gerson é um mentiroso, está falando uma coisa que é um absurdo, e, ao mesmo tempo, você achar que ele tem que ser apoiado. Quer dizer, uma contradição, não tem sentido. E aí a gente vê como o clubismo, a expectativa de perder um jogador que é tecnicamente importante num clube que está à beira de cair para a segunda divisão, pesa mais do que uma consciência de modificação e transformação social. Isso é uma das coisas que mais me angustia, porque esperar alguma coisa dessa elite branca, reacionária, genocida de direita, que continua apoiando o pior presidente da história do Brasil, né, esse momento de vexame em todos os sentidos que a gente vive com o Bolsonaro, infelizmente, a gente vê em algumas poucas iniciativas mais progressistas de enfrentamento a alguns absurdos, também, sabe, no primeiro momento em que precisa ter uma atitude de maior radicalização, também uma passação de pano, uma contemporização, colocando outros elementos à frente de questões tão importantes. Então, assim, tudo isso me causa uma angústia, assim, uma certa sensação de que a gente vai ter muita dificuldade para avançar, mas, obviamente, não vou perder esperança, a luta tem que continuar, a gente está aí para mostrar que a gente tem que perseverar, mas, assim, é um ambiente, sabe, assim, aquela coisa de você estar contra a maré o tempo todo e as ondas aumentando cada vez mais, e você ali perdendo o fôlego, mas tentando sobreviver, Thiago. Thiago, só antes de você pegar a palavra aí, rapidinho, só para dar informação, ala esquerda número 31, que o Alexandre se referiu, que a gente falou sobre a média salarial dos jogadores de futebol no Brasil. Programa bem interessante, com dados alarmantes. Vai lá, Thiago.
Você tirou as palavras da minha boca, Herbert. Eu ia começar informando que o Ala Esquerda 31 foi sobre a média salarial no futebol brasileiro. Foi um programa bem legal. E o Ala Esquerda 30 foi o programa que falou sobre o movimento das torcidas antifascistas, os protestos que foram feitos quando se cogitava o retorno precoce do futebol brasileiro, que na época o país estava passando dos 40 mil mortos. Hoje já estamos chegando aí aos 200 mil mortos pela Covid-19, infelizmente. Bom, já que a gente está aqui voltando, e o Herbert discorreu um pouco sobre o sucateamento, né, do esporte sob o governo, durante o governo Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu, a gente deu aqui a gente teve uma prévia, né? Tudo bem que a gente já estava no governo Bolsonaro, mas assim, no programa 29, parte 1 e 2, a gente falou um pouco sobre isso também. O Mariano Hamilton, jornalista argentino, falou que durante o governo Macri lá na Argentina, que foi também um governo neoliberal de direita, que segue a mesma escola do Paulo Guedes, ele mostrou pra gente como durante esse período o esporte na Argentina foi totalmente escanteado, sucateado. E agora está acontecendo a mesma coisa, né, aqui no Brasil, infelizmente. Bom, falando sobre o caso Gerson, né, mais uma vez, eu concordo com o Alexandre, que às vezes o clubismo acaba falando um pouco mais alto e vê uma torcida antifascista passando pano para um caso de racismo realmente é algo que entristece. A postura que eu espero é a postura que a gente tem aqui para criticar os nossos times de coração. Aqui na ala esquerda a gente não passa pano. Eu sou flamenguista, mas assim, eu já perguntei aqui, eu já questionei, acho que pelo menos em uns 15 programas, quando que a diretoria iria resolver a questão do incêndio no Urubu. É vergonhoso, é vergonhosa essa barganha, essa tentativa de silenciar as famílias, essa tentativa de pagar o mínimo possível. E não é porque eu sou flamenguista que eu vou passar pano para isso, não é porque eu sou flamenguista que eu vou passar pano para o bolsonarismo do Rodolfo Landim, da diretoria rubro-negra, que protagonizou diversas cenas patéticas, convidando Bolsonaro e o Moro, na época que o Moro ainda era amiguinho do Bolsonaro, para assistir jogo com a camisa do Flamengo, dando placa para aquele imbecil que rasgou a placa da Marielle, dando camisa, né, do Flamengo para ele. Enfim, a gente espera uma postura das torcidas antifascistas, a gente espera uma postura dos clubes que sejam parecidas com essa, que independente de ser o seu time de coração, independente de ser o time que você defende, não passar pano para esses absurdos que acontecem, porque a gente tem que ter os princípios acima do clubismo. Mas uma coisa que eu ia frisar também, que foi falado sobre o retorno do futebol, né? A gente falou sobre o retorno do futebol no Rio, liderado pela diretoria rubro-negra, e é incrível como no futebol também aconteceu esse relaxamento e essa naturalização, essa banalização das mortes. O futebol ajuda muito a explicar e reflete a sociedade, né? Na época que o Carioca voltou, todo mundo, né, falando e achando um absurdo, e com razão, e assim, muita gente protestando e dizendo, a própria mídia hegemônica dizendo que não era hora de voltar, que era imprudente. Mas aí depois teve o Campeonato Carioca, depois voltaram os outros estaduais, e aí veio Brasileirão, Libertadores, e hoje ninguém questiona mais. Você liga na televisão, os debates futebolísticos estão acontecendo normalmente, não se questiona mais, será que era hora de voltar? A gente já tem mais de quase 200 mil mortos, e a gente vê assim, antes dos jogos, pelo menos
quase todos os times têm pelo menos 1 ou 2 desfalques por causa da Covid. E é uma coisa que ficou banalizada, dizer o Atlético Mineiro não vai ter o jogador tal e o jogador tal por conta da Covid-19. O Santos vai ter 4 desfalques por causa da Covid-19. Banalizou, assim como a sociedade, o futebol também banalizou a doença, as mortes. A gente sabe que os atletas, além de terem uma situação física privilegiada, também tem a estrutura dos clubes, né? Pelo menos atletas de primeira divisão têm a estrutura dos clubes que permite o tratamento de ponta, mas é incrível como se banalizou mesmo. E é isso, 2020 é o ano, como o Alexandre disse, é o ano que não deveria ter existido. E uma coisa que me dá uma raiva, eu acredito que vocês vão concordar comigo, me dá uma raiva ver, é um ano de muito aprendizado, é um ano em que as pessoas a sociedade vai sair melhor de tudo isso. Aprendizado é o caralho, porra. Um monte de gente fazendo festa de Réveillon enquanto tem quase 200 mil mortes, ninguém tem empatia com ninguém. E aí vem dizer que é um ano de aprendizado, esse discurso. Aprendizado nada. O ser humano só mostra o quanto é egoísta, o quanto é egocêntrico, o quanto é irresponsável, né? E no esporte, o Alexandre falou bem, essa elite branca, hétero, uma elite capitalista que não está nem aí para o bem-estar nem dos próprios atletas, que dirá da sociedade em geral, né? Cogitou-se a volta da torcida. Felizmente isso ainda não aconteceu, mas se dependesse de parte desses cartolas, isso já teria acontecido, jogos com torcida. E é isso, assim, é muito desanimador, é muito revoltante ver tudo isso que aconteceu. Thiago, essa é a parte péssima de 2020, né? E também não cola para mim esse discurso de que foi um ano de aprendizado. Aprendizado para quem sobreviveu, né? Mas 200 mil pessoas, quase 200 mil pessoas, mas certamente nós vamos passar de 200 mil pessoas ainda em janeiro, e a pandemia não vai acabar no início desse ano, talvez nem no final. Então, quer dizer, terão muito mais mortos aí, infelizmente. Essas pessoas, elas aprenderam o quê? Elas nem vida têm mais, sabe? E a família dessas pessoas, será que elas aprenderam o quê? Porque elas estão chorando aí a morte. 200 mil pessoas, entendeu? Não tem aprendizado, assim, sabe? É uma visão muito burguesa mesmo, fiquei mais com a minha família. Talvez você tenha ficado, né? Mas o motorista de ônibus, várias empregadas domésticas, trabalhadores mesmo, assim, eles não ficaram mais com a família deles, eles trabalharam muito, talvez até mais, né? E a gente frisou muito isso aqui no Ala Esquerda. Foi um ano muito complicado, um ano muito difícil. Eu achei legal também que você citou o Ala Esquerda que a gente fez com o Mariano Hamilton lá, o jornalista argentino. Nós dividimos o programa em 2 porque foi um conteúdo muito bacana, muito legal. E esse é muito o intuito aqui do Ala Esquerda, de formar um bloco aqui na América Latina, que eu acho que passa muito pelo que a gente pensa de política social, de sociedade mesmo no geral, do que a gente está pensando para o futuro, não só do Brasil, mas da América Latina em geral. A gente é um bloco, a gente tem que pensar junto, a gente tem que fazer várias discussões em conjunto, sabe? As mudanças que aconteceram na Argentina, a gente precisa observar, né, o que modificou lá. Agora tem um novo governo lá, a Argentina acabou de legalizar o aborto, várias coisas progredindo, vários países aqui da América Latina taxando grandes fortunas, até para conseguir subsidiar todo esse gasto com o Covid, com essa pandemia. Então, assim, e o Brasil continua lá para trás, né? Andando, parece que de marcha ré, com esse presidente. Então, já falando em 2021 aqui, eu desejo para 2021, acho que até já falei em outro programa, desejo impeachment. Quero muito o impeachment desse cara. Acho que ele não tem condição nenhuma de continuar nesse governo.
por conta de... São tantos fatores que não tem como elencar aqui, né? Mas ele é muito incompetente. Ele deu uma declaração agora de que o Brasil está quebrado e não há o que fazer. Se o presidente da República diz isso, cara, que situação ele coloca uma sociedade, um país, sabe? Que o cara que está ali pegando o busão, ele lê uma manchete dessa, ele fala, cara, a minha vida acabou, sabe? O presidente do meu país está falando que não tem condição de mudar, que não tem o que fazer, que o país está quebrado. Então, assim, eu quero sim impeachment, quero a vacina para todo mundo, não aguento mais ver pessoas morrerem, não aguento mais ver essa angústia, pessoas tendo que ficar presas dentro de casa porque são do grupo de risco, e pessoas que teriam que ficar presas dentro de casa por serem grupos de risco, mas não podem porque precisam sustentar famílias, precisam garantir comida, sabe? Então, quero impeachment, quero vacina, e depois de quebra, quero um carnaval aí e um encontro à ala esquerda pra gente beber muita cerveja, porque a gente não aguenta mais, né? Foi um ano muito complicado, foi um ano muito difícil pro esporte, pra gente, pra todo mundo. E aí eu queria mencionar também que fazer uma lembrança aqui, né, de que tantas notícias ruins. Foi um ano que o Ronaldinho Gaúcho, um ídolo no esporte brasileiro aí, foi preso no Paraguai, uma bobagem em março, né, de 2020, falsificação de documento, cara. Aí agora, dia 24 de agosto, ele foi solto, ele e o irmão dele, fizeram acordo da justiça, pagaram 1 milhão de multa. Queria relembrar esse fato para a gente enfatizar como que o esporte brasileiro é decadente, né, nessa forma social mesmo de se pensar. A gente falou também, a gente fez um programa sobre jogadores, atletas e pessoas relacionadas ao esporte nas eleições municipais. Falamos como foi um fiasco, né, os candidatos conhecidos assim, de vários esportes diferentes, como eles se saíram mal nas eleições municipais, na votação e também no debate sobre o esporte mesmo. Não levaram esse debate em pauta, não fizeram nem... Porque a campanha, né, política, ela é muito mais do que você vencer a eleição, né? O trajeto que você faz na campanha política levanta vários debates. Você pode fazer uma campanha feminista e não ser eleito, mas você colocou o debate de feminismo ali na sua cidade, no seu bairro, na sua região, enfim. Nem isso eles conseguiram fazer, né? Colocar o debate do esporte em voga ali, nem isso eles conseguiram fazer, um fiasco. Mas é isso, e também lembrando que o Robinho também foi condenado no exterior, na Itália, por violência sexual, estupro, né? E que o Santos cogitou voltar com o jogador para o seu elenco esse ano, mas a torcida, principalmente a torcida feminina do Santos, fez uma pressão, ele não voltou. Então, assim, pelo menos isso, a gente está tendo umas pequenas vitórias, assim, né? Nesses ramos, assim, de racismo, esse cara, vamos tirar nosso time de campo, desse jeito a gente não joga. O cara é acusado de estupro, acusado não, condenado, né, no caso, por estupro, ele não vai vestir a camisa do meu time, não aceito, não quero mais. Então, assim, esses debates estão sendo bons, estão sendo importantes, pelo menos para a gente discutir o assunto. Concordo com vocês, concordo com o Alexandre que falou que ainda estamos engateando, as medidas a serem tomadas depois disso são ainda pequenas, não são como a gente gostaria que fossem, né? Mas, pelo menos, estamos construindo o debate, as coisas estão sendo ditas, pelo menos. É pouco, é muito pouco, mas é algo, né, que a gente não tinha antes. E aí é isso, assim, esse fiasco aí do Ronaldinho Gaúcho, do Robinho, para mim representa muito o esporte de 2020 no Brasil. E o Neymar, que agora se entende como um homem negro, um jogador de futebol negro, mas que depois, no final do ano, já ignorou totalmente a Covid, por exemplo, a pandemia, fez festa de 5 dias aí, foi super mal visto na sociedade, na mídia. É um ídolo um ídolo entre aspas, né? Na seleção brasileira, o esporte mais popular nesse país, e o craque desse esporte não consegue ter o mínimo de consciência, assim, sabe? Com as pessoas desse país, com o que a gente está passando, o mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, né? E com a galera da periferia, com as pessoas pretas mesmo, que ele
foi super enfático nisso quando ele sofreu esse preconceito. Essas pessoas são as que sofrem, sabe, com tudo isso que está acontecendo. E aí ele chega e ignora. Então, assim, temos muita coisa para andar ainda. É isso, assim, o balanço que eu faço de 2020, mais ou menos esse. Né, Herbert? Bom, agora eu entendo o que o Thiago passa. É muito difícil falar depois da Mônica, porque a gente fica meio tonteada. Se o Alexandre levanta algumas bolas, a Mônica praticamente dá um meteoro de Pegasus de assuntos que a gente pode, de caminhos que a gente pode seguir, né? Eu vou escolher aqui alguns para finalizar a minha participação, que a gente já está caminhando para o final e depois a gente volta só para a despedida. Mas 2020 também foi o ano que teve o Esporte pela Democracia, né? O manifesto de diversos atletas, ex-atletas e jornalistas do Esporte pela Democracia. E aí, sempre que alguém se posiciona com uma pauta minimamente progressista, né, um posicionamento minimamente progressista, sempre vem aquela galera de dizer: estão politizando o esporte, estão politizando tudo, que tá chato viver e tal. E tá chato e vai ficar pior ainda. Mas acho que é algo que a gente abordou e que aconteceu em 2020 também, e que eu acho que é um caminho que não tem volta, que o esporte foi politizado. Eu concordo muito com o Alexandre no programa 48 que a gente gravou, quando ele falou que as esquerdas não se aproveitam disso, não fazem isso de uma maneira correta, satisfatória, enfim, qualquer outro adjetivo que você procure, mas ele foi politizado. Então acho que é um caminho que não tem volta mais. Para você ter noção, para ser justo aqui, né, eu falei do Flamengo fazendo lobby com o presidente por conta de legislação, da questão da transmissão dos jogos. Eu falei PEC, mas era medida provisória. Eu errei aqui o termo institucional, jurídico, que seja. Mas o Flamengo começou fazendo isso, mas vários outros clubes vieram nessa esteira depois, né? Tanto é que existem várias fotos do atual presidente, com diversas camisas, sendo recepcionado por vários presidentes, recepcionando diversos presidentes de clubes por conta dessa legislação. Isso também é politizar o esporte. Então só vale quando é um lado, só vale quando é a direita, só vale quando há um jogo de interesses bem claro, bem evidente ali. Uma outra questão é o número de candidatos, a gente abordou isso também no programa 48, o número de candidatos esportistas e ex-esportistas, isso também é politização do esporte, e também é algo que a gente trouxe nesse mesmo programa, que para mim é algo que a gente tem que se debruçar mais, investigar mais e fazer uma análise mais profunda. A gente tem diversos mesmo institutos espalhados pelo Brasil, institutos de ex-atletas. Na verdade, formar um instituto é um caminho que vários atletas fazem durante a carreira e eles se dedicam a esses institutos no pós-carreira. E aí a gente talvez nunca tenha parado para analisar o que representam esses institutos, mas esses institutos eles são responsáveis, eles operam políticas públicas de esporte em diversas regiões do país. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu dei o exemplo de Campo Grande, e agora eu tenho um nome para dar, mas aqui o Centro Esportivo, que é o maior centro esportivo público da América Latina, aqui em Campo Grande, que é o Mies da Silva, ele é operado pelo Instituto do Carlos Alberto Torres, né, que veio a falecer, não lembro agora se foi em 2020 ou se foi em 2019. Mas, enfim, tem uma equipe que hoje toca o Instituto para ele. Mas, enfim, existe o Instituto do Gerson, existe o Instituto Gol de Letra, existe o Instituto Neymar, existem diversos institutos por aí, que esses institutos são responsáveis pela contratação de pessoas, por operar, né, operacionalizar a política esportiva. E isso também é política, porque, como eu trouxe no programa 48, as pessoas que são contratadas por essas entidades, por essas instituições, elas ficam ali na posição de exercer o voto dela para defender o emprego. Então, quando a gente tem política pública esportiva que não é operada pelo Estado, a gente tem que olhar com uma certa... Talvez desconfiança seja algo pesado, mas a gente tem que investigar. A gente tem que investigar porque
essa relação ela é muito obscura, ela não é transparente. Então, isso também é política. Então, para quem reclama que o esporte está sendo politizado agora, porque surgem alguns movimentos mais progressistas ou mais de esquerda, ele já é politizado há muito tempo. E, gente, para encerrar mesmo agora a minha participação, eu acho que é algo intuitivo, é instintivo até aqui no Ala Esquerda. A gente já se conhece há muito tempo, vai fazer 10 anos, inclusive, esse ano que a gente é amigo. Mas no Ala Esquerda a gente sempre procura alguns momentos para respirar, né? É como se a gente olhasse um para o outro e fala, cara, tá muito pesado, então vamos respirar, vamos fazer um programa mais leve. E tiveram alguns programas que eu marquei aqui, tiveram outros que foram interessantes, mas que eu levantei aqui que acho que é interessante para a galera ouvir, para a galera consumir de alguma maneira, né? Ouvir no carro, lavando louça, o que seja, que foi muito legal de fazer, pelo menos eu gostei bastante. Eu acho que 2020 trouxe uma possibilidade pra gente uma coisa que eu já fazia no YouTube, que eu gosto muito, que é de ver jogo velho, né, cara? Ver jogo velho é muito bom. A gente fez um programa, número 25, sobre a final da Copa de 70. Eu lembro o quanto que foi divertido e gostoso, né, cara? Falar sobre isso, falar sobre o futebol de antigamente, sobre os jogadores de antigamente, sobre as nossas experiências, as nossas impressões do jogo, né? Reviver isso foi bem legal. Um outro programa que eu gostei bastante de fazer, tanto pelo tema, tanto pelo que ele resultou, foi o programa número 22, que a gente falou sobre a série da Netflix, The English Game, porque foi bem legal trazer essa discussão também da origem do futebol, da origem aristocrática do futebol, do elitismo, de como ele se popularizou. E nesse programa a gente teve como convidada a Mariana, e depois desse programa a gente já fez o convite para que ela fizesse parte da bancada, enfim, diretamente com a gente. E foi bem legal fazer esse programa. Acho que é um outro programa muito legal também que a gente fez, e eu acho que, sem querer ser presunçoso aqui, mas alguns desses programas representam alguns bons momentos de 2020. Alguns programas que a gente fez. Eu acho que quando a gente falou sobre a Champions League feminina, a gente falou sobre o Lyon no programa 40, o Lyon campeão, 7 vezes Leoas é o nome do programa. Foi bem legal falar sobre a Champions League. A entrevista que a gente fez com a Michele Lopes, minha amiga, um beijo para ela, que recentemente foi campeã da Copa São Paulo pelo Santos. A gravação não ficou tão boa, né? Se eu não me engano, o microfone do Alexandre deu um problema, mas como eu disse no começo, é um programa artesanal, os problemas fazem parte. Um outro programa muito legal, e para mim o personagem de 2020 é Lewis Hamilton, né, cara? Programa número 47, a gente recebeu a Carol Tavares, que é lá do Ponta de Lança, que é lá do site Negre, também editora lá, para falar sobre Lewis Hamilton, sobre a carreira dele, sobre os números que ele alcançou, a representatividade que ele tem, o espaço que ele ocupa na Fórmula 1 e o quão é importante isso acontecer, os boicotes que ele sofre. Mas foi bem legal falar sobre esse personagem que, para mim, foi o cara de 2020. E para falar o último programa, que na verdade não é o último, porque tiveram outros, mas que me chamou bastante atenção. Esse programa eu não gravei porque eu estava justamente... foram as semanas ali que antecediam o nascimento da Ana, e eu escutei esse programa, na verdade, indo para a maternidade, depois que a Ana tinha nascido, tinha ido em casa, depois voltei, fui escutando o programa, que foi o programa com Vitor Ramos Freire, o programa número 46, que vocês falaram sobre o VAR. E juro para vocês, até hoje não escutei uma discussão tão profunda e tão respeitosa com o tema, né? Porque sempre que eu escuto a discussão sobre o VAR, parece que as pessoas caem na tentação de discutir essa babaquice que é futebol raiz, futebol Nutella, futebol de antigamente. Eu acho que a profundidade que o tema foi tratado e o quanto que a bancada se dispôs a aprender, a contribuir, a analisar uma outra perspectiva, não necessariamente concordando, foi bem legal. E eu acho que quando a gente fizer um programa sobre bastidores, como o Alexandre falou no começo do programa, com certeza, como esse programa 46, esse episódio 46 foi pautado,
isso vai estar nesses bastidores, porque foi a companheira do Vitor que nos procurou nas redes sociais, disse que ele estava lá fazendo a pesquisa dele, que ela ouviu o programa, que seria interessante entrevistar. Então foi um entrevistador que veio para a gente. Na verdade, a gente não procurou, e o resultado disso foi maravilhoso. Como o Thiago sempre fala no final dos programas, escrevam para a gente, comentem, critiquem, deem sugestões. Se você dominar algum tema que seja importante, né, que seja coerente com o jeito que a gente faz o programa, vamos debater e vamos tornar isso possível. Então, acho que foi um ano, de fato, para a gente aqui no nosso microcosmo do nosso podcast, foi um ano de fato de aprendizado. No resto, eu concordo com o Thiago. 2020, aprendizado porra nenhuma. E é isso, Alexandre. Tá com a bola. Beleza, Herbert. É isso. Rodada final aí de despedidas. Quem quiser dar um toque aí de uma expectativa para 2021, eu vou aproveitar um pouco o papo sobre o Mariano Hamilton e dizer que esse, para mim, é compromisso para o Ala Esquerda 2021, né? A temporada 2021. Como a Mônica disse, eu também entendo que a gente tem que pensar a América Latina. Eu estou fazendo um curso, inclusive, sobre a América Latina, aproveitando essas coisas online aí, desses tempos de pandemia, na Universidade Federal de Santa Catarina, e estou ampliando alguns contatos, algumas pessoas que eu acho que podem ser legais para a gente entrevistar no que vem. Não, esse ano, né, já 2021. Mas o que eu acho interessante assim, é uma forma de como durante tanto tempo, e até hoje, o Brasil, né, a gente se acha tão melhor do que outros países da América Latina. Essa é a verdade. A gente acha que é melhor do que o paraguaio, a gente acha que é melhor do que o haitiano, a gente acha que é melhor do que o boliviano. E por quê? Sabe, nós somos de países de capitalismo periférico, sabe? Nós podemos ter até alguns elementos de imperialismo em relação a alguns desses países, mas do ponto de vista da forma como somos tratados pela elite rentista mundial, é a mesma coisa. Tratados como quem não importa, quem não faz diferença. Na verdade, quem só pode obedecer. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão. Quando a Mônica lembrou os casos do Robinho e do Ronaldinho e falou isso como marcas do esportista brasileiro, principalmente do futebol, olha, é isso mesmo, sabe, Mônica? Porque é o Neymar com aquela roupa, com aquele evento absurdo. E aí, por exemplo, será que é coincidência que o PSG se reapresenta? E aí tem um caso de Covid, é um brasileiro, o Rafinha. Aí o Manchester City está com 5 casos de Covid. Aí está lá Gabriel Jesus e o Ederson, os 2 brasileiros. Será que isso é apenas uma coincidência? Será que o que está alimentando o outro, né? É esse Brasil de hoje, esse país absurdo que a gente vive hoje, essa forma de pensar sem o menor humanismo, sem o menor respeito ao próximo, sem a menor empatia, né? O Herbert estava listando alguns exemplos de clubes de futebol. O que foi esse final de ano, daquele evento do Bolsonaro no Santos? O que é aquilo? Como é que se pode aceitar uma situação como essa? O Santos, cujo técnico, Cuca, quase morreu de Covid, ficou não sei quantas semanas hospitalizado, correndo sério risco, demorou muito para se reabilitar, para voltar. Sabe, o clube que tem o Marinho, que está quebrando aí alguns tabus, e aí veio o presidente do Santos, o novo presidente, né, lembrando que o Santos teve impeachment, teve de tudo. Aí, sabe, um clube com a história do Santos, a importância do Santos, o clube de Pelé, que está ali abraçado com o Bolsonaro, um evento comemorativo, né, uma festa de fim de ano do Narciso, não sei, olha, muita gente aqui não vai nem lembrar quem é. O Narciso era um volante da equipe do Santos, que teve alguma visibilidade, foi um jogador importante nacionalmente e que teve que parar de jogar futebol porque teve câncer. E ele teve que, inclusive, fazer operação de medula óssea e toda essa coisa. É um cara de comorbidade, é um cara que tem um tratamento. E aí esse cara traz essa irresponsabilidade, sabe, aceita essa situação. Como é que a gente pode compreender um negócio desse? Sabe? É muito difícil, é muito complicado. Então, assim, a gente tem que seguir... Diga, Herbert. Rapidinho. Você falou que não é coincidência, e não é coincidência só no futebol, não, né? Bom lembrar que durante a bolha da NBA,
Um dos que furou a quarentena foi o Bruno Caboclo, que é reserva e ainda furou a quarentena, né? Exatamente, Thiago. Então é isso, né? Quer dizer, como é que esse ambiente de falta de compromisso social, comunitário, coletivo, leva a essa situação, né? Como é que a gente ainda tem 50% de aprovação? Como é que tem pesquisas perguntando qual é a responsabilidade desse governo com a questão da Covid e 45% dizem que não tem nenhuma responsabilidade? Como é que pode um negócio desse? Sabe? O que as pessoas estão entendendo? O que está acontecendo? Então, quer dizer, a gente tem que seguir nessa luta, tentando ao máximo politizar todos os espaços em que a gente está. O esporte é um espaço muito importante, porque muita gente se comunica através do esporte, vendo o esporte, é no seu clube, é na torcida, discutindo um pouco o futebol, o esporte, algumas coisas, elementos aparecem. A gente tem que fazer essa nossa parte, né? Seguir nessa nossa luta, que é muito difícil, muito complicada, né? Quer dizer, que em muitos momentos assim, beira uma situação que você acha que não tem como, sabe, desse jeito não vai sair nada positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conseguir dar aquela respirada e entender que se a gente abrir mão dessa luta, aí está tudo encerrado mesmo. Então, vamos seguir. Eu acho que a gente fazendo a nossa parte, né, o bordão aí que eu uso, né, é o aqui não, burguesão, aqui não. Por mais que vocês queiram, né, fazer com que a gente desista, não vamos desistir, vamos seguir aqui nesse espaço, tentando debater mais amplamente os temas importantes do esporte. Ninguém nem comentou ainda, mas assim, se a gente for olhar esse ano, a quantidade de programas que a gente chama de roletão, né? Aquele programa meio de desabafo, tem tanta coisa para falar, a gente precisou também disso, né? Porque um tema só não cabia e era tantos absurdos que estavam acontecendo que a gente precisava daquele momento de botar para fora e dividir aí com a galera que tem ouvido os programas com a gente. Então, agradecer de novo a todo mundo que esteve com a gente, que quiser divulgar mais. Vamos ter um pequeno intervalo aí, né, para dar aquela respirada, se organizar nesse início de ano. Daqui a pouco a gente está voltando com outras entrevistas internacionais, com, enfim, muitos mais temas, porque a gente precisa seguir discutindo e politizando o esporte. Então, por minha parte, vou encerrando e passo para o Thiago para essa rodada final. Um abração, Thiago. Um abraço, Alexandre, um abraço, Mônica, um abraço, Herbert. É sempre muito bom estar com vocês. Eu espero que em 2021 a ala esquerda continue crescendo e evoluindo como evoluiu em 2020. Se tem um dos poucos pontos positivos de 2020 é ver como o nosso podcast amadureceu, como a gente conseguiu trazer mais temas importantes, como a gente conseguiu se entrosar mais nessa dinâmica do programa. E eu tenho certeza que em 2021 a gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar ocupando espaços, a gente vai continuar ocupando a casa das pessoas, o carro das pessoas, trazendo essa perspectiva de que o esporte não é mercadoria, que o esporte não é só dinheiro, que o esporte é uma forma de ascensão social, o esporte é uma forma de interação, é uma forma de integração entre os povos, e é isso que a gente deseja. Um 2021 mais inclusivo, mais justo, com menos desigualdade e sem espaço nenhum para a burguesia aqui no nosso programa. Eu queria lembrar de um programa que foi muito legal de fazer também, que foi o Ala Esquerda 32. A gente falou sobre, nessa lógica de programas mais leves, né? Nós falamos sobre times desconhecidos e inusitados, com nomes inusitados ou histórias inusitadas. A gente conheceu aí o Bolamense, o Chapadão, o Tomazinho, o Gavião KKTG, entre outros clubes com uma história riquíssima e que mostram como o nosso país é diverso, é plural. E foi um programa bem legal de você. Bom, vou ficando por aqui. Foi bom demais. A gente faz uma pausa aí. Já a gente volta com a bola toda e dizendo aqui não, burguesão. Valeu, galera. Tchau, tchau. É isso, Thiago. Eu ia falar desse programa, ia terminar falando desse programa, que foi um programa
um dos mais legais que eu fiz aqui no Ala Esquerda, que eu me diverti muito e aprendi muito, né? Foram histórias muito bacanas que a gente contou aqui. Mas é isso, a gente se vê aí mais pra frente, a gente se fala mais pra frente, né? Eu espero que a gente se veja também, se abrace com aquilo que eu falei aí, que eu espero para 2021, impeachment, vacina e carnaval. Mas, acima de tudo, eu espero que 2021 seja um ano coletivo, sabe? O que fica para 2020 aqui, pelo menos para mim, é de que nós somos coletivos, né? Nós somos seres coletivos, nós vivemos em sociedade, não adianta a gente pensar só com o nosso umbigo, só na gente, só na nossa família, porque não é isso, a gente vive em sociedade. Não adianta você falar aí, amigo, eu não vou tomar vacina, eu não quero tomar vacina, porque eu que decido, porque é minha vida, se eu morrer, problema é meu. Não é assim que funcionam as coisas. Vacina não é um direito individual, vacina é um pacto coletivo, sabe? Quando você decide não tomar vacina para certas doenças, essas doenças voltam para a sociedade. O sarampo estava erradicado, sei lá o que, estava erradicado. Aí uma galera cisma que a vacina é isso, é aquilo, vem uma fake news aí, alguns param de tomar vacina, essa doença volta para a sociedade, não é só para a vida daquela pessoa, volta para a sociedade. E pessoas que não têm atendimento médico, que não têm essa estrutura que alguns têm, né, alguns de nós temos, essas pessoas vão morrer, essas pessoas vão ter essas doenças, elas ficam sem saída. Então, assim, a gente vive em sociedade, a gente tem que pensar coletivamente, e isso é na saúde, isso é na economia, isso é no governo, isso é no esporte. A gente precisa pensar coletivamente. O futebol não é de um grupo só de pessoas, ele não é seu, ele não é só dos homens, ele não é só das pessoas heterossexuais, sabe? O esporte não é só das pessoas brancas. Então, assim, nós somos seres coletivos, nós somos diferentes, a gente precisa ser coletivo e respeitar as pessoas como elas são. É isso que eu quero para 2021. É isso, 50 vezes Ala Esquerda. Chegamos até aqui. Muito obrigado aos meus companheiros e companheiras de bancada. Para quem veio até aqui, abraço para a Mariana, que não pôde estar nesse programa hoje. Abraço para todos os ouvintes e todas as ouvintes que chegaram até aqui, quem veio desde o primeiro programa, quem em algum momento aí no meio do caminho pegou carona, quem chegou agora, quem está chegando agora nos últimos programas, quem chegou hoje também. Enfim, fica o meu abraço, o meu agradecimento. Também desejo, Mônica, impeachment, vacina, carnaval e Botafogo na primeira divisão. Acho que isso é importante, acho que isso é algo que todo mundo deseja. E é isso, gente. Não tem mais muito acrescentado que foi falado por vocês. Vou passando a bola para o Alexandre. Espero que a gente sobreviva, se encontre, se abrace, tome vacina, possa beber juntos. E eu só queria mandar um recado final, porque esse ponto que a Mônica levantou me é muito caro, né? Porque as pessoas reclamam que elas não têm, hoje em dia, direito de expressão, né? O direito da opinião delas. Você continua tendo o direito da sua opinião. Agora, se sua opinião é uma opinião idiota, imbecil, não queira ser tratado bem por conta disso. Então, você não quer tomar vacina? E aí eu tô falando também das pessoas, do mundo que me cerca, né? Tipo, tem gente que não quer tomar vacina. Beleza, não quer tomar vacina, então quando eu estiver, mesmo que eu esteja vacinado, não vai vir na minha casa, não vai abraçar minha filha, não vai pegar minha filha no colo. Você tem direito à sua opinião. Todo mundo tem direito à sua opinião. Agora, não queira que as pessoas te tratem da mesma forma, dependendo da sua opinião. É assim com o racismo, é assim com o machismo, é assim com a homofobia, é assim com assédio, é assim com clubismo, que tem que ser moderado em alguns pontos, como a gente já trouxe aqui também, e também é assim com saúde pública. Então, como diz um amigo meu, aceite o seu BO, entendeu? Se você tem que ser responsabilizado pelas escolhas que você faz. Como a Mônica disse, é um pacto social coletivo. Se você está quebrando esse pacto, em algum momento você vai ser isolado de alguma maneira. Então não reclame disso quando isso acontecer. É isso, Alexandre. Fecha o programa aí. Maravilha, gente. Agora vamos dar um intervalo. Ainda não definimos exatamente o intervalo, mas acompanhe as nossas redes sociais, que já já a gente comenta.
A princípio, em janeiro a gente dá uma parada, vamos ver se lá para fevereiro a gente está voltando com o Ala Esquerda, novos temas, enfim, a agenda do esporte, ela não para, né? A maior parte dos campeonatos eles seguem e se desdobram para o início do ano, já se desdobraram, né? Já estão em 2021, mas tem a questão do ano olímpico, tem todo um desafio no ambiente da política, o que vai acontecer, né, nesse país, né? Então a gente vai estar, obviamente, acompanhando todos esses temas e debatendo em 2021. Estou com vocês. Aprendizado nenhum, não teve aprendizado nenhum no ano de 2020. Se teve algum aprendizado, é saber que, olha, essa sociedade não muda e a história não muda se não tiver muita luta, muita consciência, muita luta de classe, porque esperar que alguma coisa vai mudar a partir de uma doença ou qualquer coisa, não. As pessoas continuam ganhando grana, aqueles que já ganhavam muito passaram a ganhar ainda mais, e como diz a Organização Mundial de Saúde, um mundo em que de 7 bilhões de pessoas, a metade, 3 bilhões, não tem água e sabão em casa, esse mundo não pode, não deve, não tem como continuar. Alguma coisa a gente tem que fazer para mudar. Vamos nessa, galera! Valeu, tchau, tchau. Bora, vamos nessa. Falou, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima.